Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para a realização da nossa palestra doutrinária no Centro Espírita Allan Kardec. Mesmo não estando na casa física, sabemos que contamos com o amparo espiritual dos nossos irmãos, que lá também possuem um atendimento ininterrupto de amparo e assistência espiritual a todos nós que frequentamos o Centro Espírita e também todos aqueles que necessitam nesse momento de reclusão, onde nós estamos exercitando o distanciamento social, os cuidados necessários para que mantenhamos a saúde. Então, nesse momento, nós vamos iniciar a nossa abordagem da noite de hoje com uma mensagem do livro Filho de Deus, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. E a mensagem que nós vamos ler chama-se Deus Sempre. E diz o seguinte: por mais terrível que se te apresente a situação, segue adiante sem desfalecimento. O desânimo é inimigo sutil que inutiliza os mais belos empreendimentos da vida. Se os amigos te abandonaram ante os insucessos econômicos ou afetivos que te chegaram, são os parentes e os afetos. Se os parentes e os afetos resolveram afastar-se por motivos que desconheces, se tudo te empurra ao limite estreito da solidão, recompõe-te intimamente e espera. É provável que te sintas a sós e que aparentemente estejas sem companhia. Isto, porém, não é uma realidade espiritual, mas o reflexo do momentâneo estado da alma que te assalta. Nunca estás sozinho. Fazendo parte integrante da criação, ela está em ti quanto nela te encontras. No lugar onde estejas, Deus está contigo. No lar, no trabalho, no espairecimento, no repouso, na doença, na saúde, nele aurindo consolo e forças para prosseguires nos místeres a que te vinculas. Somente te sentirás a sós se deixares de preservar o vínculo consciente com seu amor. Mesmo assim, ele permanecerá contigo. Estás unido a toda a humanidade. Vão-se umas pessoas, outras chegam. Não te amargures com as que partem, não te entusiasmes com as que chegam. As criaturas passam como veículos vivos, têm um destino e não as podes deter. Compreendendo esse impositivo, faze-te o amigo e irmão de quem encontres no caminho, não o retendo ao teu lado, nem te fixando no dele. Ajuda-o e segue. Só Deus, porém, é sempre o constante companheiro. Por isso, nunca te permitas sentir solidão. Então, refletindo nessas palavras que acabamos de ler, elevamos o nosso pensamento ao nosso Mestre Criador e invocamos a sua presença entre nós, pedindo amparo e proteção para todos os momentos das nossas vidas. Nós que estamos sozinhos em nossos lares, afastados da família, longe daqueles com os quais nós nos vinculamos nesta caminhada terrena, que Jesus possa nos amparar e que possamos ter apoio e amparo para a caminhada que se faz necessária nesse momento. Que nós possamos estarmos
com os pensamentos unidos, de mãos dadas, sendo amparados e fortificados pelo amor de Jesus. Que estejamos aptos a estarmos nesta reunião entre espíritos que estão dispostos a nos renovar as forças, a nos dar coragem para que enfrentemos melhor os momentos que agora atravessamos. Que tenhamos serenidade, paz, amor no coração. Que assim seja. Então, meus irmãos, meus amigos, estamos aqui para transmitir mais uma vez uma mensagem de conforto, de carinho, uma mensagem de luz, para que nós todos possamos nos envolver nessa vibração divina e estarmos em consonância com o Cristo, amparados por esse amor magnífico de Jesus. E em nome desse amor e dessa vontade que temos de nos consolarmos uns aos outros nesse momento, mantemos as atividades virtualmente. E mesmo virtualmente, nós preparamos e estudamos alguns temas pertinentes ao momento que estamos passando. No início do ano, eu realizei uma palestra no Allan Kardec, intitulada Recomeçar. E esta palestra era em alusão ao início do ano, as nossas atividades que estavam retomando, os estudos que estavam reiniciando, a vontade que tínhamos de iniciar o ano cheio de ânimo, cheio de vontade. E aí, de repente, abateu-se sobre nós a notícia de um vírus que estaria sendo transmitido de pessoa a pessoa e que nós poderíamos estar sendo alvo desta transmissão. Então, nós todos imediatamente nos submetemos às leis, às normas da Organização Mundial da Saúde, às orientações da Secretaria da Saúde do nosso país, do nosso estado, do nosso governador do estado, do nosso prefeito, que é médico, né? E obedecemos todas as normas. Mas passou-se já um mês e alguns dias de todo esse momento. E sentimos a necessidade, alguns de nós não paramos durante esse período, alguns de nós trabalham em atividades essenciais, em atividades que exigem a continuidade, né? A nossa cidade é uma cidade potencialmente econômica, devido ao porto, né? A proximidade do aeroporto, uma cidade que liga muitos negócios, tanto no nosso estado quanto no nosso país. Então, alguns de nós sentem a necessidade de continuar trabalhando, alguns conseguem fazer esse trabalho virtualmente, através da palavra do momento, que virou o trabalhar em casa, o home office, né? E todo mundo está se adaptando. E nós estamos vendo a necessidade de nós recomeçarmos. E aí, essa palestra que já havíamos iniciado, já havíamos realizado no início do ano, caiu novamente em nossas mãos e começamos a verificar tudo que ali se encontrava. E o ponto principal que essa palestra nos traz, a citação principal, ela vem de encontro a isso que robustece a nossa força, a nossa coragem, né? E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 2, né? Que nos fala sobre a fé.
A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Então, meus irmãos, nós vemos aí a nossa fé. Aonde está a nossa fé? Como nós construímos a nossa fé? Como nós vivenciamos a nossa fé? E aí se colocou para nós um momento de reflexão, um momento em que nós todos paramos e tivemos que ressignificar o tempo, ressignificar as nossas ações, ressignificar os nossos dias, ressignificar uma série de coisas. E nesse recomeçar, nós percebemos que todos os dias da nossa vida, em todos os momentos, Deus nos dá a oportunidade de recomeçar, de reiniciar. A cada novo dia que amanhece, é um dia recomeçando, é um dia reiniciando, é um dia que nós temos que nos organizar, planejar, e meio que dentro da nossa rotina, os nossos dias já estão praticamente pensados, organizados. Nós organizamos uma semana, organizamos 15 dias, planejamos palestras, planejamos aulas, planejamos reuniões, planejamos atividades com a nossa família, com nossos filhos. Mas as coisas mais íntimas, as coisas do nosso coração, as coisas que vêm de encontro ao nosso espírito, como que nós planejávamos? Como nós executávamos essas ações? E aí nós vemos que tudo isso nós relegávamos aos nossos momentos, muitas vezes de lazer, né? Quando nós vamos à casa espírita, depois do trabalho, aos estudos. Mas e quem não tem essa oportunidade? Ou quem sempre empurrou essa oportunidade para depois? Ou pessoas que sempre disseram assim, eu gostaria de começar o estudo espírita, mas na verdade nunca realmente o começaram, ou sempre deixaram para depois, né? E nunca deram esse primeiro passo, por falta de tempo, né? Como essas pessoas podem se organizar nesse momento? Então, nós entendemos, agradecemos a tecnologia, a espiritualidade que permitiu que a tecnologia nos chegasse. Hoje nós temos a oportunidade de fazer esses encontros virtuais, de termos esses encontros, de estarmos reunidos. Mas será que nós estamos aproveitando esse momento para fazer realmente a mudança de atitude que nos será necessária para, após esse momento, retomar a nossa vida? Como será que será a nossa vida daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano? Eu lembro que uma vez, quando eu prestei um concurso público e fui fazer um teste psicológico, a psicóloga me perguntou como eu via a minha vida daqui 5 anos. E como será que nós vemos a nossa vida agora com esse evento pandêmico, que pode não ser o último, pode não ser descoberta a erradicação, a vacina, a cura. Nós temos doenças muito mais antigas que não estão erradicadas, que não estão curadas, que ainda não estão
solucionadas. Então, como será que nós vamos ter que conviver daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano? Já nem digo daqui 5 anos. Antes, a vida da gente era um pouco previsível. Em 6 meses, 1 ano. E agora, as nossas vidas estão previsíveis? Nós temos certeza do que vai acontecer? E esta incerteza, este não saber o que vai acontecer, como será a nossa vida daqui 3 meses, o que nos causa? Qual o desconforto que vem dessa incerteza? Muitas pessoas, infelizmente, estão sucumbindo a esta incerteza. Muitas pessoas estão desistindo da vida, estão desistindo de lutar, porque talvez dentro delas não tenha sido construído esta fé necessária, esta fé robusta que nos confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos. Então, quando nós iniciamos uma atividade ou o planejamento de uma atividade, nós temos que ter, em primeiro lugar, mudanças de atitude. Porque se nós continuamos fazendo aquilo que sempre fizemos, vamos ter o mesmo resultado. E aí dependerá muito do que nós queremos realizar, do que nós queremos objetivar, do que nós queremos ter para nós e para a nossa família. Aí vai começar a nossa mudança de atitude, em primeiro lugar em relação à higiene, a nossa convivência, os nossos hábitos. Não significa que nós não vamos mais poder abraçar e beijar as pessoas como agora estamos fazendo, mantendo um distanciamento. Não, poderemos, sim, voltar a nos tocar, voltar a ter essas demonstrações de afeto, mas teremos que ter todos muitos cuidados higiênicos, muitos cuidados de manuseio das nossas coisas, dos nossos objetos, da maneira com a qual nós sempre vivemos a nossa vida. Porque senão nós continuaremos nos transmitindo uns aos outros, muitas vezes, coisas que não devemos. Além do afeto e do carinho que vem junto com um abraço e um beijo, a esse abraço e esse beijo, as pessoas vão ter que ter outros hábitos, outras formas de manifestação ou de proteção. A máscara pode ser uma delas, talvez luvas, não sei. Mas nas escolas, nos lugares públicos, nós teremos que ter maiores cuidados de agora para frente. Isso são mudanças mínimas, mas não será mais como era antes. Isso falando da parte física, da parte que nos torna humanos, da parte que nos torna seres semelhantes uns aos outros. Mas e na parte espiritual? Na parte íntima? O que eu quero transmitir aos meus irmãos? O que eu quero transmitir aos meus colegas de trabalho? Será que só abraços e beijos? Não. Abraços e beijos não são mais necessários. O mais importante é que nós nos conscientizemos que em qualquer lugar onde nós estivermos, nós temos que ser luz para todos aqueles que convivem conosco. Não sejamos mais aqueles criadores de caso, não sejamos mais aqueles que reclamam por qualquer coisa, aqueles que acham defeito em tudo, em todos, o tempo todo. Façamos o melhor que pudermos para amenizar,
para acalmar, para serenar todas as atitudes, todas as ações, todos os relacionamentos e todas as pessoas que convivem conosco. Nós estamos vivenciando uma crise. E esta crise nos pede que nós mudemos a palavra e deixemos de ser pessimistas, porque só os pessimistas enxergam só crise. Nós temos que ser aqueles os quais tenhamos coragem de criar oportunidades novas, criar formas novas de fazer as coisas, criar sorrisos, criar atenções, criar ambientes favoráveis. Nós temos que criar a oportunidade de que as pessoas vejam nas coisas mais simples as melhores ações e as melhores atitudes. Que nós tenhamos a coragem de mostrar o que é ser cristão. Essa semana, muitas coisas a gente tem ouvido, não falando somente de política, situação econômica, Ministério da Saúde, tem algumas palavras que a gente já nem suporta mais ouvir. Mas ouvindo palestras, ouvindo coisas de pessoas que estão à frente do movimento espírita, à frente de lives, mandando mensagens positivas, coaches, enfim, uma série de opções que nós temos hoje e tempo, né, para escutar. Para não ficar somente naquela vibração de ficar vendo notícias de críticas e notícias ruins, a gente melhora um pouquinho a nossa forma de assistir, escolher melhor os programas. E escutando uma palestra espírita, do André Trigueiro até, eu achei uma coisa muito interessante. De que Cristo nós estamos falando? Muitas pessoas que se dizem cristãos estão colocando mais o medo, disseminando mais divisão do que união. E de que Cristo nós estamos falando? Essas pessoas se dizem cristãs, se dizem enviadas, se dizem inteligentes, se dizem capazes, se dizem poderosas e se dizem também cristãos. Mas de que Cristo nós estamos falando? Não, porque de repente o Cristo deles é diferente do nosso. Mas que nós tenhamos o conhecimento da doutrina espírita o suficiente para saber que o Cristo, Jesus, aquele Cristo que exemplificou o amor, aquele Cristo que nos prometeu enviar o Consolador, o enviou. E que aquele Cristo falava de amor, de união, de amor ao próximo, de respeito aos semelhantes, de respeito àqueles que sofrem, de respeito àqueles que perdem um ente querido, um amor, alguém que lhes ama, alguém que lhes fez companhia durante essa caminhada na vida. Jesus respeitava tanto as pessoas que ele jamais obrigou a ninguém a segui-lo e nem ofereceu recompensas. A única coisa que ele oferecia era consciência tranquila e a posse do reino de Deus. Mas a posse do reino de Deus é algo íntimo, intransferível, pessoal, que cada um constrói através da caridade. Não existe outra forma
de se construir o reino de Deus, a não ser amando, perdoando e servindo. Aquele que não serve, ou aquele que se acha acima do poder, esse não é digno de se dizer cristão. Então, que nós criemos as oportunidades de demonstrar o amor do Cristo por todos aqueles com os quais nós convivemos e por todos aqueles que são nossos irmãos. E lá ainda, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala no capítulo 19: eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Queremos milagres? Sejamos parte dele. Se nós queremos a cura, coloquemos a serviço dos bons espíritos, a serviço de Jesus, este dínamo chamado mente, que atrai todas as coisas boas, atrai todos os sentimentos bons para si e repele mais sentimentos bons, o dobro, o triplo de coisas boas. Então, se nós não queremos que o nosso organismo seja afetado por nenhum vírus, não só o da Covid, por qualquer um, façamos o bem, exerçamos o bem, façamos prece, mantenhamos os pensamentos unidos, mantenhamos a nossa perspectiva em alta, não deixamos nos invadir por pensamentos tormentosos, por brigas, por dissidências, por discussões que não levam absolutamente nada. Façamos a nossa parte, redescubramos o simples na nossa vida. Achemos atividades simples para fazer dentro de casa, dentro da nossa residência, no nosso quintal, quem os tem, quem não tem, dentro do seu apartamento, enfim, tenhamos conversas saudáveis com as pessoas. A gente tem que aprender a conviver. Nós não estávamos convivendo entre pessoas humanas, nós estávamos convivendo com o relógio, com o tempo, com a correria, com o frenesi, o ter, o comprar, o vestir, o servir, o aparecer. Nós não estávamos a serviço do amor de Jesus. E agora nós temos que nos colocar a esse serviço. Nós temos que usar a nossa mente, o nosso intelecto para coisas positivas, para coisas boas, para nos readaptarmos, porque a partir deste momento que estamos vivendo, nós teremos uma nova realidade. Eu vi uma descrição que eu achei muito interessante. O sapo, quando você o coloca na água fria, ele fica ali, boiando, né? E aí você vai e aumenta rapidamente a temperatura. O que acontece? O sapo vai saltar dali. Ele não vai aceitar. Se você colocar ele na água fria e for gradativamente aumentando a temperatura, ele fica ali e ele se adapta ao ambiente e ele morre
assado ali, cozido, sem perceber e sem reagir e sem saltar da água. Assim estávamos nós. Nós estávamos vivendo assim, desta forma, como o sapo. Nós fomos nos adaptando à correria, nós fomos nos adaptando à tecnologia, nós fomos nos adaptando ao ter, nós fomos nos adaptando a correr, a vestir, a trabalhar, a levantar, a sair, a levar as crianças para a escola, a voltar da escola, voltar do trabalho, pegar as crianças na escola, voltar para casa, passar no supermercado, comprar pão, ir para casa, jantar, dormir, tudo numa correria extrema. Quantos casos nós lembramos de pais que esqueceram seus filhos no banco de trás do carro? Um caso até, se eu não me engano, aconteceu aqui em Itajaí, né? Muitas pessoas, não estou julgando ninguém, mas isso é um reflexo do nosso cérebro agindo no automático, a nossa vida agindo no automático. Nós vamos ter que nos readaptar, nós vamos ter que fazer uma mudança interna muito grande para não voltar ao que nós julgávamos normal antes, porque aquele normal já não nos deve servir mais. Aquela condição de estresse a qual nós estávamos submetidos, aquela condição de estresse onde já nós nem respirávamos direito. Vem um vírus que atinge principalmente as vias respiratórias. Então, nos ensinando a respirar, nos ensinando a respirar profundo, a inspirar, a sentir os nossos pulmões encherem de ar. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que nos encher desta coragem, deste destemor, desta fé que move montanhas, desta fé que nos faz parar de repente. E como nós paramos de repente, nós estávamos num comodismo tão grande, tão adaptados ao sistema, tão adaptados a toda aquela correria, toda aquela rotina, toda aquela insanidade, nós paramos de repente e aí nos revoltamos, né? Tentamos pular fora da água, tentamos gritar, tentamos achar ruim, culpa o governo, culpa o ministro, culpa não sei quem, briga com o vizinho, briga com todo mundo. Alguns recorrem ao suicídio por não suportar parar de repente, por não suportar a ansiedade, por não suportar estar nessa situação de ficar confinado. Casais brigam. A incidência de brigas entre maridos e mulheres aumentou muito. Mas, se nós tivermos conquistado a nossa fé, se nós tivermos conquistado a grandiosidade de ter o reino de Deus dentro de nós, nós não vamos sucumbir. Nós vamos suportar e vamos nos adaptar. Vamos começar a pensar, porque diferentemente do sapo, Deus nos deu a inteligência. Deus nos deu a capacidade de escolha. Deus nos deu a capacidade de discernimento. E muitas coisas da minha vida antes de março de 2020, eu não quero mais repetir. Muitas outras eu quero aprimorar. E outras tantas eu quero aprender o máximo que eu puder para transmitir
a todos aqueles que ainda não sabem. E muitos são aqueles que ainda não conhecem Jesus. Muitos são aqueles que falam em nome de um Cristo que sequer conhecem, que sequer fazem ideia. Ainda tem muitas pessoas que sequer têm a noção de que a vida continua, de que nada mais triste do que nós estarmos envoltos numa névoa de cegueira, de teimosia, de inanição. Nada mais triste do que nós vivermos no automático, repetindo as nossas ações indefinidamente. Nada mais triste do que nós esquecermos de nós mesmos para entrarmos num mecanismo de comodismo. Deus está nos dando a grande oportunidade de sairmos da comodidade, de repensarmos nossos valores, de modificar muitas coisas para recomeçar novamente num mundo melhor, para um mundo melhor. E nada melhor do que uma dificuldade para nos ensinar a viver melhor. E aí nós temos que buscar a razão do tempo. E lá na Gênesis, no capítulo 6, item 2, diz que o tempo é apenas uma medida relativa de sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma do ponto de vista de duração para ela. Não há começo nem fim. Tudo é presente. E o que é o presente? O presente é presente divino. O presente começa todos os dias quando eu levanto da cama. O presente é o abrir os olhos e agradecer por mais um dia. O presente é eu estar no meio daqueles que eu amo. O presente não pode ser insuportável. Se o presente é insuportável, alguma coisa no passado não andou bem. E o remédio para o passado é o perdão e o esquecimento. Deus nos deu o esquecimento das vidas passadas, mas os nossos atos atuais, nós lembramos, muitos deles. Mas é melhor que nós esqueçamos e perdoemos. E nos perdoemos para resetar e recomeçar a nossa existência. De agora em diante, de uma maneira mais positiva. De agora em diante, de uma maneira mais proveitosa. De agora em diante, com amor, com sabedoria. Então, nós temos que buscar isso. Isso ninguém vai ensinar na escola. Isso ninguém vai ensinar através de uma igreja, de rituais. Isso ninguém vai ensinar nos falando. Isso nós temos que aprender vivenciando. Isso nós temos que aprender fazendo. Nos desmistificando, tirando de nós todos os mitos, todas as teimosias, todas as mágoas, todos os ressentimentos, vendo quão pequena era a nossa vida e quão grande é o nosso presente. Porque o futuro nós não sabemos. Não podemos dizer como será a nossa vida daqui a um mês. Não podemos dizer como será a nossa vida daqui a 3 anos. Não temos certeza de como será. Hoje nós temos que dizer que todo dia
é dia de ser feliz. Todo dia é dia de praticar a caridade. Todo dia é dia de fazer uma prece em agradecimento ao Criador por mais um dia. Todo dia é dia de ser feliz. Isso é recomeçar. Isso é viver. Isso é estar plenamente em consonância com o reino de Deus, com as promessas do Cristo, do verdadeiro Cristo, enviado de Deus, nosso irmão maior Jesus, que só ensinou amor, não fundou nenhuma igreja, não deixou nada escrito, não deixou manual. O que ele deixou? Pessoas. Pessoas aos quais ele passou o seu conhecimento. E pessoas que passam aquilo que sabem estão a serviço do Cristo. Aquele que guarda para si, que cobra por favores feitos, que cobra por benefícios feitos, não está fazendo nada mais além do que a seu próprio benefício. Então tenhamos consciência, tenhamos disposição, busquemos a mudança todos os dias, sejamos luz no caminho de quem quer que seja. Tenhamos disposição e vontade e tenhamos coragem para seguirmos adiante. Então, que nós todos juntos possamos estarmos nos amparando, nos envolvendo e nos dando as mãos neste propósito, crescendo juntos e amando juntos. Então, nesse momento, encerramos a nossa exposição doutrinária, pedindo ao nosso Mestre Jesus, aos nossos irmãos espirituais, que nos envolvam, que estejam aos nossos lados, nos dando disposição, coragem, força, renovando as nossas energias, para que nós tenhamos uma boa noite de sono, um bom refazimento e que amanhã nós aprendamos a abrir os olhos e agradecer por mais um dia. Que nós sejamos gratos e percebamos a alegria que é viver um dia a mais, um dia inteiro, para que nós possamos exemplificar o amor, não complicar com as pessoas, não achar problema e dificuldade em tudo. Que nós tornemos a nossa existência mais leve, mais feliz e amparadas no amor de Jesus. Que assim seja. Então, meus irmãos, uma boa noite a todos, que a paz do Mestre nos envolva, que possamos estar em paz em nossos lares e que nos encontremos, mesmo que virtualmente, mais uma vez. Boa noite a todos.